Êxodo 3 diz assim, ó: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Só até aqui, amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigado por essa palavra. A tua presença é muito forte aqui, real no nosso meio. A tua presença é linda, Senhor, nós queremos te adorar por isso. Eu tenho certeza que nós vamos ser impactados por essa palavra, tomados por essa palavra, atraídos pelo fogo. Fala conosco, Senhor, nos confronte, nos alinhe, nos edifique, nos dá uma expectativa, Senhor, verdadeira, nos tira da ilusão, nos coloca, nos desilude, Senhor, para que nós pudéssemos entrar novamente, para que a gente entre novamente no teu propósito. Muitas vezes Deus permite a frustração, não é para te ver chorar, ou te ver entristecido, ou te ver caindo pelo meio do caminho, mas é para você voltar ao propósito. Por isso nos volte ao propósito toda vez que estivermos andando fora da tua vontade. Não é mais a nossa vontade, é a tua vontade, a plenitude da tua vontade. Faça de mim, Senhor, faça do teu povo, os teus filhos aqui na terra. Amém, gente? Se assenta, queridos. Eu queria que você deixe a sua Bíblia aberta aí em Êxodo 3. Êxodo 3, versículo 1. Aleluias. Moisés apacentava o rebanho de Jetro. Dá sua atenção para mim. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian. É muito engraçado ver esse texto aqui. Ontem eu estava dando uma lida nele e eu escrevi algumas coisas. Moisés apacentava o rebanho de Jetro. O rebanho não era de Moisés, o rebanho era de Jetro. Moisés era o pastor daquele rebanho, mas o rebanho não era dele, o rebanho era de Jetro, seu sogro, e ele apacentava como se fosse dele. Moisés, ele cuidava daquilo como se fosse dele. Isso falou comigo, mexeu comigo, porque eu consigo identificar em Moisés a figura de um pastor. E o que é um pastor, a não ser aquele que cuida das suas ovelhas? Jesus disse isso em João 10:11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário não é pastor de quem não são as ovelhas. Vindo o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, porque o mercenário foge, ele não tem compromisso com o rebanho, ele tem compromisso com a oferta que ele ganha do rebanho. Não sei se você está aí, diga amém. O mercenário, ele tem compromisso com 7 dias de campanha e no final um cachê. O mercenário, ele tem compromisso com o que ele vai ganhar para cantar 4 músicas. O pastor não, o pastor, ele não foge, porque se ele foge, ele deixa um pedaço dele na congregação. Então ele vai cuidar das pessoas. O lobo, ele gosta do mercenário, porque o lobo vai e ele vai e tem a presa fácil para tragar. Aí o verso 3 diz assim: ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Jesus diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida por essas ovelhas. Olha que coisa forte. Jesus diz o seguinte: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem, assim como eu conheço meu Pai e o Pai me conhece. Porque aqui não está mais ligado a você vir à igreja, você deve conhecer o Pai. Amém, gente? Amém. Você deve conhecer o Pai, e quando você conhece o Pai, você conhece o Filho. Quando conhece o Filho, você se compromete em cuidar. E eu vou falar uma coisa para você: nós precisamos gastar tempo
para investir em nossos relacionamentos. Eu acho que é muito importante isso, presbítero Rafael, pastora Magali, gastar tempo investindo com os relacionamentos. Eu acho que a gente investe muito em tijolos. Aleluia. Nós investimos muito em paredes, em estrutura. Não que isso não seja suficiente, mas é muito mais importante você investir em pessoas. É construir em pessoas e não em coisas. Eu creio que o avivamento só vai vir quando nós deixarmos de investir menos em tijolos e começar a investir mais em pessoas. Relacionamento, cultivar relacionamento. Nós precisamos voltar a isso. Hoje eu vejo pessoas se isolando, já não querem mais manter a comunhão, já não querem mais estar junto. Não, vou congregar na minha casa, vou congregar lá no meu trabalho, já não quero mais estar na unidade do corpo. E se você não está ligado ao corpo, você não tem a vida da cabeça. E se você não tem a vida da cabeça, você vai acabar morrendo, vai se tornar uma prótese, vai estar no corpo, mas sem vida. E tem muita gente assim no corpo, vem à igreja, trabalha na igreja, mas não está ligado à mente de Cristo, ao corpo. Vida, você precisa ter vida. Na verdade isso não é sua culpa e também não é a minha culpa. Nós fomos ensinados assim. Nós somos ensinados a dar resultado. Então somos bons enquanto produzimos alguma coisa. Quando deixamos de produzir, não somos tão bons quanto éramos. Hoje nós vemos as pessoas mais ligadas no regulamento, não no relacionamento. Então quando você vê uma igreja de sistema, ela está interessada no regulamento. Olha, eu faço e você manda. Ou eu mando e você obedece. E o reino de Deus é diferente. Não é mais por força, não é mais obrigação servir a Deus. É relacionamento. E nós precisamos resgatar esse relacionamento, querido. A Bíblia diz que ele apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro. Isso é muito forte. Ele cuidava daquilo que não era dele. Nós temos dificuldade em cuidar daquilo que não é nosso, como se fosse. Ninguém gosta de cuidar daquilo que não gerou. Gostamos de cuidar daquilo que nós produzimos. Nós geramos. E aí Deus vem nos ensinar que o valor não está em gerar, o valor está em cuidar do que eu não gerei, como se fosse meu. É como você cuidar de uma criança que não é sua, como se fosse. É como você adotar alguém que você nunca viu, mas você adotou e está cuidando. Não foi você que gerou, mas você está cuidando. É como se você cuidasse da sua igreja, como se você fosse pastor, ou do seu trabalho, como se você fosse o gerente ou o dono de lá. Mas nós temos dificuldade disso. Se não levar o meu nome, eu não faço. Se o meu nome não aparecer, eu não cuido. Se eu não pregar, então se eu não cantar, então esquece. Eu só gosto de aparecer no cartaz. Não tem espaço para exibição nesse ministério. Esse ministério está pautado, querido, no cuidado. No cuidado com o próximo, no cuidado com o irmão, no cuidado com a congregação, no cuidado com o pastor. Cuidado. Agora imagina para José sabendo que Maria estava grávida de um filho que não era dele. Hoje é normal. Parece grávida, fala, não sei nem quem é o pai. Eu sei que eu estou grávida. Amém? Você conhece alguém assim, irmão? Apareceu grávida e fala, quem é o pai? Eu falei, mano, não sei. Agora no tempo de José e Maria não tinha isso. Porque se ela fosse pega, ela seria apedrejada. Então José quis fugir, falou, Maria, eu não toquei em você, você é pura e eu também sou puro, então eu vou embora. Só que aí o anjo vem e aparece para ele e fala, ô José, fica tranquilo, esse filho aí foi o Espírito Santo que gerou na Maria, fica em paz, descansa. E ele aprende a amar a Jesus como se fosse filho dele. Ele começa a cuidar de Jesus como se fosse filho dele. E aí o céu se abre para José 3 vezes. Você quer o céu aberto? Aprenda a cuidar daquilo que você não gerou. Aleluia. Você quer ver o céu falando com você? Cuide daquilo que você não colocou suas mãos para fazer. Aprenda a cuidar. As ovelhas não eram de Moisés e nós temos dificuldade de cuidar daquilo que não é nosso. Nós temos que aprender a construir dentro das pessoas. E aí você vai se tornar um remidor geracional. Alguém que vai remir o seu passado para poder desfrutar o seu presente, poder usufruir do seu futuro. Nós somos que nem... Nós queremos saber muito do futuro. Como é que vai ser o meu futuro? Como é que eu vou estar daqui 10 anos? Com que carro eu vou estar andando daqui 5 anos?
qual vai ser o meu salário daqui 2 anos, que casa que eu vou morar daqui 4 anos, 3 meses. Nós queremos saber qual que vai ser a unção que eu vou receber daqui 1 mês, 1 ano, 10 anos. A gente se preocupa com o futuro, quando na verdade Deus trabalha com o inverso. Precisamos remir o nosso passado, ir lá atrás e resolver problemas que estão mal resolvidos. Ir lá atrás e resolver problemas que deixamos pendentes. Quantos relacionamentos estão pendentes? Nós estamos se preocupando com o amanhã, quando na verdade temos que voltar lá atrás e resolver o que está lá atrás. Foi igual Eliseu, ele foi na fonte e jogou sal na fonte. Aleluia. Ele não jogou sal na correnteza, ele jogou sal na fonte. Às vezes a gente quer sarar jogando sal na correnteza, a gente não vai conseguir. A gente tem que ir lá na fonte, pedir perdão quando necessário. Aqui é muito mais fácil cobrir uma situação do que se comprometer com essa situação. E eu vou falar muito sobre isso esse mês. Remir a fonte, jogar sal na fonte. Deus vai te dar uma tigela de sal hoje para você voltar lá atrás. Alguns relacionamentos que se quebrou e você foi o culpado disso. E você vai ter que voltar lá atrás e dizer: me perdoa, eu errei, eu falei contigo. Mas você vai precisar voltar lá atrás em alguns lugares que você passou. E ao invés de você deixar a porta aberta, você deixou a porta fechada. E você vai precisar voltar lá para abrir as portas novamente. Você vai precisar voltar lá atrás muitas vezes. Eu venho falando sobre isso, porque se você começa a colocar isso em prática, querido, você se torna um remidor geracional. Tem coisas que eu vou precisar voltar lá atrás, para que vocês não colham no dia de hoje, e para que o meu filho não colha no dia de amanhã. Isso é geracional. O que você planta hoje, seus filhos vão colher amanhã, seus netos vão usufruir depois. Mas nós só se preocupamos com essa geração. Eu vou dizer para você, o que você decidir hoje vai ser determinado no dia de amanhã. O que você determinar no dia de hoje vai ser determinado no dia de amanhã. Você anda hoje, seu filho corre amanhã, e seus netos vão voar depois de amanhã. Aleluia! Deus está fazendo com que a gente volte às origens, à simplicidade. Eu vejo Moisés, um homem simples aqui. Ele apacentava um rebanho do seu sogro. Ele cuidava de algo que não era dele. Moisés apacentava no deserto. Eu não sei se eu falo isso aqui não. Tem gente que diz: ninguém me dá oportunidade. Na verdade você não quer oportunidade, você quer um microfone. O seu campo de oportunidade é o lugar que você está, não aonde você quer ir. Não, eu saí daquele ministério porque o pastor não me dava oportunidade. Não, você não queria oportunidade, você queria o microfone, você queria o púlpito lá. E Deus falou: não, eu não vou te dar o que você quer, porque se eu te desse eu te perco. Eu não vou te perder. E na verdade quem quer muito o púlpito perdeu o altar. Na verdade, para mim, o fogo não queima no púlpito. O fogo queima no altar. Nós somos o altar de Jesus. Nós somos a brasa viva de Jesus. O seu campo de oportunidade é onde você está. Lá você vai fazer a oportunidade acontecer. Lá você vai fazer as coisas acontecerem. Nós precisamos aprender a governar a nossa alma. Quem te governa? O espírito ou a sua alma? Quem está te governando? A sua alma ou o seu espírito? Não seja governado pela alma. Nós não somos uma igreja almática. Por isso que você vê que os louvores são diferentes daqui. Os louvores do sistema são cantados na horizontal. Deus vai te dar vitória, horizonte, homem para homem. Deus vai te levantar, Deus vai te colocar de pé, homem em homem. A gente não canta para homem, a gente canta para o Senhor, é na vertical. Aleluia. Por isso que eu não acredito no que estão cantando por aí, irmão. É só alma. Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Isso é horizonte, é homem para homem. Não é louvor, é canção. Louvor é quando você fala: Senhor, é você cantar na vertical. Só quero ver você. Isso é louvor.
Quem está governando a sua vida? A sua alma? Porque uma pessoa que vive na alma, ela vive entristecida, ela vive amargurada. Uma pessoa que vive na alma, ela vive chateada, ela vive ferida, ela é desequilibrada, ela é problemática, porque a alma governa a sua vida. E quando você acorda, a primeira pessoa que você escuta ou ouve é o céu ou é a terra. O seu despertador, quando acorda, te liga no céu ou te liga na terra. Você não pode ser governado pela alma, porque se você for governado pela alma, um dia você vai estar crente, outro dia desviado. Um dia você vai estar bem, outro dia você vai estar fraco. Um dia você vai amar todo mundo e um dia você vai odiar todas as pessoas. Por isso que Davi, quando ele percebeu que ele estava vivendo na alma, ele escreveu o Salmo 92 dizendo: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Porque se diz o contentamento, aonde está o meu Deus? Aí ele diz assim, ó: porque está batido a minha alma, porque perturbas dentro de mim. Aí ele vai colocar a alma dele na parede, vai dar um murro. Ele diz: aquieta a minha alma dentro de mim. Ele estava dizendo: eu não posso ser governado pela alma. E nós somos um ser que somos tricotômico, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Então nós temos que estar mais no espírito do que na alma. E uma igreja almática é uma igreja fraca, mas uma igreja que está no espírito, irmão, é uma igreja forte. Por isso eu vim te convidar hoje. Pega os seus traumas, joga no lixo. Pega as suas angústias, fala: não quero mais viver angustiado, não quero mais viver no problema, não quero mais colocar minha expectativa em homens. Eu quero viver no Espírito, aonde o Espírito vai me governar, onde eu vou ser alvo do amor de Deus, aonde eu vou ter força para combater o dia mal. Eu quero viver no Espírito, no Espírito. Tem uma unção aqui, irmão. Sai da alma hoje. Sai da alma. Sai da alma. O Espírito está dentro de você. E o Espírito é o que faz o turbilhão sabe quando você acorda assim, irmão, e parece que tem um tsunami dentro de você. Não sei se você já acordou assim. Tem gente que não entendeu isso ainda, mas você vai entender. É quando você acorda assim, parece que tem um tsunami, um rio correndo dentro de você. É o Espírito dizendo: olha, vai dar certo, você vai conseguir, você vai vencer. Olha, vai chegar o teu tempo, vai chegar a tua hora. Mas a alma, ela fica entristecida. A alma é a sede das emoções, que vai dizer: não, você não vai conseguir, você é um fracassado, você é um derrotado, você não vai chegar, você não vai. Aí a gente vai pendendo para a alma. Aí eu vou te ensinar uma coisa: quando você estiver pendendo mais para a alma do que para o espírito, você fala: alma, fica quieta. Diga para quem está do seu lado: é alma, alminha, fica quietinha. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés, ele foi atraído, eu vou começar a falar agora. Ele foi atraído por uma sarça. Ele foi atraído por uma... Querido, talvez se passou muitas sarças no deserto. Essa aqui não foi a única sarça que queimou. E também não foi a única sarça que as pessoas viram. Era muito comum as sarças pegarem fogo no deserto. Provavelmente já se queimou outras sarças no deserto. Só que a diferença era que a sarça queimava, mas no final do dia a sarça se apagava. A sarça queimava, mas no final do dia a sarça, ela se apagava. Mas o que chamou a atenção de Moisés foi isso. Foi que ele olhou a sarça, passou 1 hora, 2 horas e a sarça queimando. E Moisés apacentando o rebanho, aí foi se escurecendo e a sarça queimando. Ele falou: meu Deus, a sarça não apagou, está se queimando. Isso chamou a atenção de Moisés, porque a sarça não apagava. E o que vai chamar a atenção, querido, não é pegar fogo, é não deixar o fogo se apagar. Porque não adianta a gente pegar fogo 2 horas aqui. Aí quando vai embora a sarça apagou. Está em casa a sarça apagada.
Aleluia. O que vai chamar atenção nessa geração não é pegar fogo, falar em línguas estranhas, rodopiar, sapatear, é não deixar a sarça, o fogo se apagar. Você não é uma árvore de Natal que só pisca no Natal. Você não é enfeite de Natal que pisca. Você é uma sarça que queima. E eu vou falar para você, você vai queimar em noites traiçoeiras. Você vai queimar em noites escuras, porque queimar aqui 2 horas é fácil. Eu quero ver você queimar enfrentando um divórcio, queima enfrentando uma separação, queima enfrentando um aborto. Eu quero ver você queimar, irmão, você enfrentando uma crise ferronha, de um desemprego, de um despejo. Eu quero ver você queimar mediante a isso. Eu quero ver você queimar quando te humilharem, como quando te despejarem. Eu quero ver você queimar. Você não é uma sarça comum. Você é uma sarça diferenciada que queima na noite escura, na noite sombria, na noite fria. Diga para quem está do seu lado: você não é órfão de Natal. O seu trabalho no Evangelho vai estar ligado ao quanto você está aceso, vivo, inflamado, queimando. O seu trabalho no Evangelho vai determinar se você está aceso ou não está aceso, as pessoas que estão ao seu redor. Porque a verdade é essa, querido. Paulo disse em 2 Coríntios 12:15: e de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Se mais abundantemente vos amo, serei menos amado. Sabe o que ele estava dizendo? Eu vou queimar até o ponto de esse fogo pegar você. Eu vou queimar você. Alguém de pé, querido, precisa estar indo em direção a um lugar que tem alguém caído. Alguém que está de pé precisa ir para um lugar onde as pessoas estão caindo. Alguém aceso precisa ir em um lugar onde tem alguém apagado. Por isso eu vou te convidar para você sair da sua zona de conforto. Porque Jesus não é leão de circo para divertir pessoas, entreter as pessoas. Jesus ainda é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus ainda é aquele que nos remiu de todo o nosso pecado, de todos os nossos problemas, que foi como um vitupério para a cruz, e ali ele foi flagelado, cuspido, esbofeteado, para que eu e você pudéssemos ter como exemplo um homem que sofreu, mas que não negou a sua humanidade. Ele sofreu como homem, não como um super-herói. A nossa maior espiritualidade é a nossa humanidade. É você contar os seus pecados para a sua família. Você tem coragem de contar o seu pecado para a sua esposa? Você tem coragem de chamar o seu namorado e falar: senta aqui, e confessar os seus pecados para ele? Você tem coragem de chamar o seu marido e dizer: eu pequei, e você confessar o seu pecado para ele? Isso é a nossa humanidade. As pessoas não podem olhar para a gente como um semideus. Nós somos um ser humano comum. Porque as pessoas escondem a riqueza nos cofres. Deus esconde a sua riqueza em vasos de barro, como eu e você, simples. Precisamos estar queimando, querido, na noite, se manter aceso no escuro. A sarça queimava e não se consumia. Isso chamou a atenção de Moisés, porque o nosso ministério não pode ser aparente, deve ser permanente. Não pode ser aparente, de exibição. Tem que ser permanente, tem que permanecer. E para permanecer tem que ter raiz. E para ter raiz tem que se permitir o viticultor abrir o solo, ferir a rocha. Eu acho que nesses últimos dias nós estamos sendo feridos por dentro. Eu vou dar um conselho para você: permita Deus ferir você. Porque quando Ele te fere, Ele te fere com um propósito. A Bíblia diz em Lucas que havia uma árvore plantada que não produzia frutos. Então o dono da vinha quis arrancar aquela árvore, que era uma figueira no meio das vinhas,
E o viticultor disse: não, deixa eu cuidar dela, dá mais um ano para essa árvore. Então ele foi com um machado, ele foi machucando aquela árvore, ele foi abrindo aquela árvore, ele foi quebrando o solo, e quando foi quebrando o solo, as raízes começaram a ser expostas. E aí ele vai e pega estrume, que você sabe o que é, seco, e joga naquela árvore, e aquela árvore começa a produzir frutos. Eu acho que as pessoas que vão mais produzir frutos nesses últimos dias são as pessoas que estão permitindo o solo ser quebrado, que estão permitindo a sua reputação ser exposta, que estão permitindo a sua vida estar estampado para todos verem. Às vezes você vai passar humilhação, porque Deus vai permitir sua vida ser exposta, e quem está vendo a sua vida ser exposta não entende o tratamento que Deus está tendo com você. Quem está vendo você sendo exposto, ferido, diz: vai quebrar, vai falir, não vai dar certo, vai desanimar. Mas é o Espírito Santo expondo as suas raízes para fora e tratando de você, porque se preocupe mais em crescer por dentro do que por fora. Eu vou falar para você: crente não cresce para cima, cresce para baixo. Aleluia. O Salmo 92 diz que o cedro do Líbano crescia primeiro para baixo e depois crescia para cima. 5 centímetros crescia para cima, quando já havia crescido 1,5 metro para baixo. Isso fala aqui de uma geração que não vai se exibir, mas vai permanecer, que não vai ascender em um culto de Pentecostes, que não vai ascender em uma cruzada, em uma vigília, em uma campanha, em uma conferência, em um congresso financeiro, porque isso todo mundo faz, mas vai manter-se aceso quando bater na porta a necessidade, quando o filho foi embora de casa, quando o marido dizia: eu não quero mais você, quando acabar o amor, quando acabar o dinheiro, você vai manter-se aceso, porque você, que nem uma vela, quanto mais você vai sendo consumido, mais você acende, mais você queima, mais você brilha, mais você tem o Espírito Santo de Deus. Por isso, não seja fruto da precipitação, não seja fruto da ansiedade. Deus não está preocupado com a nossa correria do dia a dia. Deus está preocupado, Deus não se apressa, porque pressa é qualidade de quem está atrasado, querido. Pressa é qualidade de homens, de mortais. Não tenha precipitação. O seu crescimento às vezes vai ser lento, devagarinho, mas vai ser constante, permanente. Você lembra de Abraão? Ele queria porque queria ter um filho. Aí ele vai tentar dar uma força para Deus. Ele vai gerar com Agar Ismael. Ismael é fruto da precipitação, mas Isaac é fruto da promessa. O problema está aqui. Quando Deus quer gerar Isaac, a gente quer gerar Ismael. Aleluia. Eu quero te dar um conselho: faça igual Davi no Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para ouvir o meu clamor, o meu pedido, o meu desejo. Nós não podemos trabalhar para Deus sem se preocupar com a sua presença. Nós não podemos trabalhar para o Senhor sem se preocupar com a sua presença. Quando eu leio Ezequiel 44, eu vejo os filhos de Zadok. Foram sacerdotes que se preocuparam com a presença de Deus. Na verdade, a arca havia sumido por 80 anos. A arca estava desaparecida. Não tinha mais a arca de Deus, não tinha mais o símbolo da presença de Deus. Mas os filhos de Zadok não carregavam a arca, eles mesmos eram a arca encarnada. A presença de Deus manifesta. Hoje nós não precisamos mais simplesmente de uma arca para mostrar que a presença está. Nós somos a própria arca, carregamos a presença de Deus conosco. Você precisa carregar a presença de Deus. Você não pode trabalhar sem a presença. Você não pode vender sem a presença. Você não pode assumir esse relacionamento sem a presença, esse casamento sem a presença. Não entre nisso. Não entre em acordo, não feche aliança, não compre, não venda sem a presença. A presença precisa estar dentro de você. Você precisa carregar essa presença. Você precisa carregar essa presença, querido, porque a Bíblia diz que eles carregavam isso. E quando eles entravam dentro do Santíssimo Lugar, a roupa era de lã, e ali eles adoravam a Deus diante da arca. Só que eles não suavam, não transpiravam como eu estou transpirando, porque se eles transpirassem, eles eram fulminados vivos ali. Tamanha santidade que havia naquele lugar. Porque o que não nasce em Deus não é obra de Deus.
O que não nasce em Deus não termina em Deus. O que eu não começo em Deus não vai terminar em Deus. Você está aí ou não? Começa em Deus, porque é certeza que vai se terminar em Deus. Eles não podiam suar ali dentro, mas eles podiam chorar, porque o suor fala de força humana. Você está cansado? Você está fadigado? Você está se sentindo carregado, pesado, sobrecarregado, com fadiga? Você está quase perdendo o casamento, quase perdendo a empresa, quase perdendo o dinheiro, quase perdendo o trabalho? Isso não é obra de Deus, porque a obra de Deus não vai te fazer trabalhar com força humana. A obra de Deus vai te fazer trabalhar com a presença dEle. Então não perca a sua família trabalhando errado, não perca o seu ministério trabalhando da forma errada. Porque se você trabalha com a forma errada, esse negócio não é de Deus, você está usando da sua força. Você foi chamado para a obra, querido. Melhor dizendo isso, você não foi chamado somente para a obra, você foi chamado primeiro para estar com Deus. Em Marcos 3, diz assim que ele chamou os seus discípulos para estar com ele no monte. Isso fala de intimidade. Antes de eu te usar, eu quero te conhecer. E aí na sequência a Bíblia diz que depois de um momento de intimidade, eles enviou para curar enfermos, expulsar demônios. A gente inverte. Ministério bom é que expulsa demônio. Eu não é? Quantos demônios caiu no culto dessa noite? Quantos demônios foi entrevistado aqui no culto? Amém? E não tem nada a ver, irmão. A maior libertação é a mente. Não você liberta. Se liberta do entendimento. Eu quero ver o diabo te derrubar quando você está liberto aqui, ó. Isso aqui é capetada miúda, irmão. Capetada miúda. Eu estou falando demônios territoriais, tribais, demônios que governam nações. Eles atuam aqui, ó. Porque você só desfruta o que entende. Não entendeu, esquece. Pode expulsar demônio, tranca a rua, chucaveira, chupilintra, pombagira, preto velho, sete facas, Maria Mulambo, Exu na Escócia. Pode? Chama toda essa tranqueiraiada, irmão, que não adianta. É aqui, ó. A maior libertação da religião. Eu vou fazer uma conferência aqui, desintoxicando os evangélicos. Porque o cara vem aqui, o pastor, queria conversar com você, ele vai lá na sala. Irmão, ele vem com uma tonelada de peso. A religião coloca uma tonelada de peso nele. Ó, você só vai para o céu se você fizer isso. Você só vai trocar de carro se você fizer isso, e a amarração é 7 chaves, não sei o que. Cara, o cara fica carregado, cara. Ele vem adorar a Deus cheio de peso. Ele não consegue adorar a Deus de liberdade. A religião é o nosso pior demônio hoje, irmão. A religião, tem gente que acha que é espiritual, mas é religioso. Quantos pastores religiosos? É cômico ver pastores amaldiçoando as ovelhas que se desligam do seu ministério. As pessoas não são obrigadas a caminhar com a gente. Paternidade não é gerar filho para sarar nações, é gerar filhos para Deus. Você vai caminhar comigo à medida que você respeitar a minha unção e amar a minha vida. Porque se você só me admirar, no dia que eu parar de dar resultado, você vai embora, vai procurar a igreja do vizinho. Lá agora tem avivamento, tem cura. Amém? Nós temos que andar entre nós, celebrando os nossos resultados, as virtudes. Ande conosco, não por defeitos, mas por virtudes. Você congregaria na igreja do pastor Davi? Estou falando Davi da Bíblia. O cara matou matou Urias, que era o seu melhor soldado, ficou com a mulher dele, engravidou, escondeu o pecado. Você congregaria lá? Você deixaria sua mulher bonitona aí congregar com o Davi lá? O cara tinha cabelo loiro e olho verde, e matava gigante ainda. E a mulherada ainda zombava. Davi matou dezenas de milhares. O cara era bonito, cara, ainda adorava a Deus. Só que o seguinte, Davi pecava, mas confessava. Ele adulterou. Você só vê um adultério na vida de Davi, um só. Que ele cometeu adultério e confessou. Ele deixou de lado. Você não vê mais Davi matando amigo. Ele matou só aquele. Que ele entendeu que a libertação foi aqui, ó. Nosso problema é que a gente vem para a igreja
Eu nunca matei ninguém. Aqui você já matou 1 milhão de pessoas. Aí eu nunca adulterei, pastor. No seu coração já saiu com a rua inteira. Mas eu nunca roubei, mas no seu coração nós já assaltamos até o Banco Central. Eu já pensei, cara, se tivesse aquele dinheiro, é como se eu estivesse indo lá, irmão, estourado o cofre e roubado. Acho que a gente tem que confessar alguns pecados. Eu queria fazer uma santa ceia para confessar pecados. Eu tenho aqui uma advogada que vai nos justificar, né? Vou deixar ela aqui, um do outro lado. Aí a gente vai colocar um pedestal aqui, abrir uma santa ceia, igreja lotada, lá no outro templo. E cada um vai levantar e vai contar o seu pecado. Fala, pastor, eu pequei. O pastor, eu olhei para a perna da irmã ali, ela é casada. É? O pastor, eu fiz aquilo lá na empresa. E a gente vai chorar aqui. Isso é reino. Eu começo por mim, esse dia pode começar por mim, eu confesso primeiro os meus. Aleluia. Não, pastor, eu não tenho pecado não. Eu sei que você não tem pecado, querido. Nessa igreja não tem ninguém que tem pecado, só lá em Santa Catarina que eu fui lá. É verdade, gente. O culto é... O espinho foi posto na carne, não no espírito. A Bíblia diz que Paulo recebeu um espinho na carne. Foi colocado na carne, não foi colocado no espinho. E como que eu vou matar o espinho na carne? Buscando no espírito. Aleluia. Deus tira o espinho da carne. Ele fala, vai buscar no espírito. E eu descobri uma coisa, às vezes Deus não tira o espinho não. Ele fica sempre ali. Você está bem, aí daqui a pouco vem aquele espinho. É ou não é? Tá tudo bem, aí daqui a pouco vem. É Deus falando, ó, não deixa de orar não, tá? Não mude o propósito. Continua no mesmo lugar. Mude primeiro por dentro, depois você vai mudar por fora. Aleluia. O problema agora não é quanto mais a gente bate, é o quanto a gente consegue apanhar e ficar de pé. O problema agora da nossa geração é esse, querido. Não permita que nada tire a essência. Elas não podem mudar dentro de nós. Primeiro tem que acontecer na nossa casa. As pessoas pegam missões e invertem o papel de missões. Ide por todo mundo. Como se eu tivesse que pegar uma mala agora de viagem e ir lá para Angola, pregar lá. Missões começam dentro do meu lar. Não, mas eu tenho que ir lá para a África do Sul. Primeiro você vai para a sua casa. Você vai remir seus netos, seus bisnetos, sua avó. Seu tio que você não fala. Você quer ir para a África, pregar lá em Moçambique. Você tem um cunhado que... é perigoso você trocar tiro com ele. Quando não é a sogra, né, mano? Dizem que Adão que era feliz que não tinha sogra, né? A minha sogra é uma benção. É uma mãe. É a forma que você enxerga as coisas. O reino de Deus não vem com visibilidade. Veio um pastor aqui de uma congregação e disse, pastor, me ensina o reino. Eu falei, é invisível. Não tem como eu te ensinar o reino. Ele está dentro de você. Não, nós vamos viver o reino. Não, o reino já veio. Quando João Batista disse, arrependei-vos, é chegado. Nós já estamos no reino. Aleluia, gente. Como é que você se comporta quando você é ofendido? Qual que é a sua reação quando te ofendem? Como é que você reage às pedradas? Como é que nós estamos reagindo
as afrontas? Como é que a gente reage a isso? Isso vai determinar se a minha chama está acesa ou apagada. Se a minha sarça está queimando, ela se apaga nas noites traiçoeiras. Avivamento, querido, tem que gerar arrependimento. Tem que gerar arrependimento. Eu vou dizer uma coisa para você: o quanto você se mantém aceso enquanto todo mundo ao seu redor está apagado. Tem alguém apagado ao seu redor? Eu fui na igreja do pastor Luiz, meu irmão, crianças de 10 anos chorando, 3.000 pessoas na igreja, o culto acabou 1h da manhã, não saiu uma pessoa. As pessoas, ele levantou uma oferta para missões, entrou 220 mil em um culto, e não ficou, ó, se você não der o diabo vai te pegar, se você não der você vai morrer de câncer. Sabe o que ele disse? Gente, nós temos um trabalho lá no Nordeste, e a gente precisa construir uma casa de recuperação. Meu irmão levantou na nossa frente, falou: pastor, estou dando meu carro, 80 mil reais, 79 mil reais, deu a chave do documento, depois no altar. O outro falou: pastor, eu vou dar 100 mil. O outro irmão foi e falou: pastor, eu não consigo dar nem um valor desse, eu vou dar um ano de 50 reais. Você viu a unidade. Entrou mais de 8 relógios. Foi um casal e deu aliança. Foi uma criança e deu o sapato. Criança, irmão, tirou o sapato e colocou no altar. Isso é reino. Isso é reino. Não que a gente tenha que dar ou fazer alguma coisa, mas quando a gente entende, a gente desfruta. Como é que a gente está reagindo a tudo isso que a gente está passando? O quanto você está aceso mediante as pessoas que estão à sua volta, estão apagadas. Porque se tem alguém do meu lado apagado, eu preciso estar aceso. O problema é quem está, às vezes a pessoa está acesa e anda com quem está apagado e fica apagado também. Então a gente tem que acender as pessoas que estão apagadas, avivar essas pessoas, orar por elas, motivá-las, não deixar que a chama se apague. Eu vou falar uma coisa para você. A Bíblia diz assim, ó, que um anjo apareceu no meio da sarça e a sarça não se consumia. Olha que coisa forte esse verso 3. E Moisés disse: agora me virarei para lá. Você está aí comigo? Diga amém. Agora me virarei para lá e verei a grande visão. Ele pensou: está queimando, eu quero ver o que está acontecendo. Está queimando, então eu quero ver o que está acontecendo. Por que a sarça não se queima? E eu vou falar para você. Moisés olhou e viu a visão. E Deus percebeu que Moisés tinha interesse naquilo que ele estava falando. Porque Deus não vai se revelar nesses últimos dias para desinteressado, para preguiçoso. Deus não vai se revelar para quem vem para o culto, assistir culto e vai embora e vai para o Fantástico daqui a pouco, vai assistir. Não, Deus vai se revelar para quem está interessado no que Ele está falando. Pastor, estou interessado. Deus vai se revelar para você, Deus vai se manifestar para você, Ele vai falar contigo no meio do fogo. Deus não se revela para os desinteressados, irmão. Você nunca percebeu que os reis magos foram levar oferta para Jesus? Por quê? Por que não falou com o sacerdote? Falou com o rei mago? Porque eles estavam interessados. Lembra quando Daniel, ele interpretou o sonho de Nabucodonosor? Os magos daquela época não conseguiram interpretar os sonhos de Nabucodonosor, então eles morreriam. Então, como Daniel interpretou, eu acredito que Daniel intercedeu para que aqueles magos não morressem. E aqueles magos se apaixonaram pelo Deus que Daniel pregava. Então eles foram estudando esse Deus de Daniel de geração em geração. Por isso que quando apareceu a estrela, os magos, que foi estudando de geração em geração, disse: é Ele. Deus vai se revelar para quem está interessado. O quanto você está interessado para ouvir aquilo que Deus está falando. O quanto você tem fome, o quanto você tem desejo. Ele se mostrou a Moisés e Moisés se interessou. Você não entende nada do que você não se interessa. Diga, você não entende nada do que você não se interessa. Você só está preocupado com as suas coisas. Aleluia. Você só está preocupado com a sua felicidade. Você só está preocupado com a sua promoção no trabalho. Você só está preocupado com a casa nova. Você só está preocupado com você. Agora, quando você se preocupar com os interesses do reino,
Irmão, você não vai precisar de oportunidade, ela vai correr atrás de você. O dinheiro vai bater na sua porta. Estou chegando, abre a porta, salário vai dobrar, porque as bênçãos seguirão aqueles que creem. As coisas vão acontecer para você e muito rápido, porque Deus prepara todas as coisas para cooperarem ao seu favor. Quando você se interessa, irmão, a nossa igreja não vai chamar atenção para si, ela vai chamar atenção para os outros. Uma igreja de Provérbios 31, uma igreja pura, remida. E sempre que Deus vai nos chamar, a gente nunca vai estar pronto. Você se acha pronto agora para o chamado de Deus? Sim ou não? Por que Ele nos chama então, se Ele sabe de tudo? Eu falei, Deus, é muito grande a obra, eu não me acho pronto. Ele disse, isso é coisa de pai e filho. Eu pego meu filho, eu sei que ele não está pronto, mas diz, vai lá, campeão, vai lá. Eu não é? Quem é pai aqui? Irmão, você motiva o seu filho, sempre que você pode, porque você consegue ver no seu filho alguém que vai ser melhor que você. A mãe que não casou na igreja fala, essa menina vai casar na igreja. Vai. E eu sonho ainda que uma geração vai casar pura. Eu vou fazer casamento aqui, irmão, de pessoas que puros, jovens que não se deitaram com ninguém ainda. Isso não é heresia, isso vai acontecer. Eu sonho ainda em uma geração como essa. Quando Deus te chama, você nunca está pronto. Isso é coisa de pai para filho. Só o pai consegue enxergar virtudes em um filho que ainda não está pronto. Aleluias. A gente pode adorar a Deus. Deus você adora com sacrifício, o Pai você adora com honras. Por isso que a gente tem que parar de ver Deus como Deus e começar a ver Deus como Pai. Não se mova se Deus não te mover. Se mova a ponto de Deus te mover. O que você vai gerar nesses últimos dias, querido? Eu fico vendo uma igreja brigando com outra igreja, quando na verdade a gente tinha que brigar contra o inferno. Não, porque se você for lá, você não pode ir mais aqui. Você conhece alguém assim? Não. Irmão, não pode brigar com a outra igreja. A gente tem que se unir com ela, respeitar o que ela prega. Pastor, mas respeita o pastor de lá, para a gente poder andar em comunhão. Nós vamos morar no mesmo céu. Amém ou não amém? E a Bíblia diz que ele se virou para contemplar a visão, e aí Deus começou a falar com ele no meio da sarça ardente. Toda pessoa que quer mandar nas pessoas não exerce governo sobre os demônios. Deus vai nos entregar uma medida de autoridade muito maior do que nós estamos vivendo. Só que é para usar em favor das pessoas, não sobre as pessoas. Nós perdemos a autoridade. Muitas pessoas perderam a autoridade porque estão governando sobre pessoas, quando na verdade tem que governar sobre demônios. Eu vou falar uma coisa para você, querido. Deus está nos atraindo. Eu não sei se você tem percebido isso, mas Deus quer te atrair. Ele vai te levar lá no deserto, como levou Moisés, no lugar que você vai estar sós com Ele. Não vai ter entretenimento, não vai ter distração. Você não vai se distrair no deserto, porque é só você e uma sarça pegando fogo. E se você se interessar por o que está pegando fogo, e você se virar para lá com interesse, Ele vai falar com você no meio disso. O que te interessa te move. O que te interessa chama a sua atenção. O que te interessa mexe com você. O que te interessa, querido, vai mexer com você. Quem está disposto aqui a se acender novamente? Quem daqui está disposto a se acender para essa geração que está escura? Quem daqui está disposto a acender o marido que um dia foi aceso e hoje está apagado? Quem está disposto a acender a mulher que um dia foi pentecostal, cheia do Espírito Santo, mas hoje está apagada? Quem daqui está disposto a levantar a bandeira branca e dizer, não, eu não posso permanecer da mesma forma, eu preciso dominar sobre demônios, eu preciso ir até o deserto e aprender a cuidar de pessoas, de vidas? Você foi chamado como Moisés, um libertador. Você vai ser liberto para libertar pessoas. Você vai ser livre para libertar pessoas. Se coloca de pé, queridos. Quantos estão dispostos a ser acesos hoje? Quantos estão dispostos a ser acendidos pela presença de Deus? Quantos estão dispostos a acender nas noites traiçoeiras escuras, a não se consumir, a pegar fogo? Alamanchorianda rabassurianda rabá.
Seja atraído por Deus. Deus proveu o fogo e eu o sacrifício. Só você que quer ser acendido hoje. Só você que quer no seu coração essa chama. Deus proveu o Espírito. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui pra frente. Oh, show! Eu quero orar por você. Eu me entrego por inteiro. Sai correndo, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Todo mundo, sai. Oh. Deus proveu o fogo e eu o sacrifício. Deus proveu o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. A sarça, o fogo vai começar a acender no seu coração de novo. Deus vai ativar os dons do Espírito na sua vida. Você vai ser levado a um deserto, ou talvez já está vivendo esse deserto, e você não está entendendo por que você está nessa situação. Você não entendeu por que tantas lutas estão vindo, tantos problemas estão vindo. E na verdade você está cuidando muitas vezes do que não é seu, como se fosse. É porque com você, Deus quer que você preste muita atenção. Deus quer fazer com que você seja um libertador. Você vai libertar sua família da escravidão. Você vai ser usado para libertar os seus filhos das drogas, do álcool, do homossexualismo. Você vai ser usado como um canal de libertação naquele ministério, naquela igreja. Você vai acender o fogo novamente. Haverá um fogo queimando novamente sobre esse ministério. Deus está trazendo a sarça para esse ministério. Haverá um fogo queimando sobre nós. Haverá um tempo de fogo que vai acender dentro de nós. E o fogo, ele queima os nossos pecados. O fogo, ele purifica o ouro. O fogo, ele é refinador. O fogo vai trazer sobre nós o